Informativo Wildes Brito, hoje visitando a Câmara de Vereadores de Belo Jardim e especificamente no gabinete do vereador Nilton Senhorinho. E o nosso assunto hoje, claro, política. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Nilton, por ter aceitado o nosso convite, em participar dessa nosso bate-papo, nossa entrevista, de forma que você é uma pessoa sempre bem-vinda, E principalmente a audiência vai ser enorme, porque você realmente é uma pessoa competentíssima, principalmente quando se fala em política. Nilton, mas o povo quer saber quem é Nilton Senhorinho. Wildes, primeiro, boas-vindas, As boas-vindas aqui ao gabinete, à Câmara de Vereadores. É sempre bom receber essas visitas, principalmente quando se trata de explanar à população o que a Câmara faz, quais são as atividades dos vereadores e a importância de manter essa interlocução com o público. Então, espero que a entrevista tenha muita repercussão de fato, para que as pessoas fiquem mais atentas ao que tem acontecido no Poder Legislativo. Quem é Nilton Senhorinho? É muito difícil a gente formular uma definição, mas nós podemos falar sempre de fatos marcantes, e de que pontuam nossa trajetória. Eu sou filho de Pedro Senhorinho e Neuza, nascido e criado em Belo Jardim, estudei na escola Frei Cassiano, escola Professor Donino, tive o prazer de ter o amigo Wildes Brito, não apenas como professor nas escolas do estado, mas também na faculdade, na FABEJ, onde estudei também, e tenho minha formação aqui na vivência diária da nossa cidade. Sempre gostei muito de política, Estudei Direito na ACES, sou técnico de contabilidade também, formado pela Escola Professor Donino. Atuei muito tempo na área, tanto no setor público quanto no setor privado, na área de contabilidade. Gosto de política desde criança, que foi algo que eu herdei do meu pai, que também sempre gostou, apesar de nunca ter disputado nada, nem pensou nisso, mas sempre gostou, foi sempre muito empolgado com política, e isso transmitiu aos filhos, e eu fui para dentro da política, porque nunca gostei de deixar que os outros decidam por mim. Eu gosto que seja decidido coletivamente, então eu acho importantíssimo, sempre achei a participação. E a história veio me trazendo até o momento em que houve um pedido de um grupo de amigos, de pessoas com quem eu convivia há muito tempo, convivo, que sugeriram uma candidatura a vereador, e aqui estamos nós, nessa missão. Tendo sido eleito em 2016, a primeira disputa para a qual concorri, e estou aqui fazendo um trabalho. Eu acredito que o que foi prometido na minha plataforma de campanha, eu tenho buscado, que é representar bem aqueles que me confiaram e trazer o público para dentro das discussões políticas. Esse foi uma das nossas bandeiras, e eu acredito que temos tido sucesso nesse tocante. Eu tenho feito uma pesquisa aqui no brasil.gov.br, uma colazinha, mas para questionar o vereador, a gente tem que estar um pouco também de algum conhecimento. E eu pergunto o seguinte: o vereador é eleito para cuidar do bem, e dos negócios do povo, ou seja, o vereador é um representante do povo. Nilton, como é que você se sente como vereador? Você se define como representante também do povo? Com certeza esse é o papel primordial do legislativo. É representar a vontade do povo. Aqui a Casa Legislativa é quem realmente representa a sociedade. O Poder Executivo ele tem a função de executar as políticas públicas. E eu cheguei aqui na Câmara com um pensamento que eu creio que é de boa parte da minha geração,
de que a política de assistencialismo ela não é representativa na realidade, porque ainda uma parcela dos agentes políticos acredita que, por exemplo, o papel do vereador seria manter uma ambulância na porta de casa ou na porta de um cabo eleitoral para fazer o transporte de eleitores ou possíveis eleitores, de modo que a população que vai em busca desse serviço com o vereador fica devendo um favor a este ou aquele a quem representa. Enquanto que o papel verdadeiro é de não deixar faltar uma ambulância para que a população não precise estar pedindo a ninguém esse atendimento pelo qual ele já paga. Então, essa mudança de visão eu acho que é essencial na sociedade atual para que nós possamos cobrar de fato dos agentes políticos o seu papel, porque enquanto o vereador deve fiscalizar, então fiscalizar para que não falte ambulância, não falte o médico, não falte o remédio, não falte o atendimento à saúde, não falte a escola preparada, o profissional do magistério bem valorizado e respeitado. Esse é o papel do vereador de fato. E para isso também propor através de projetos, né, projetos de lei, lutar para que sejam aprovados. Enfim, a fiscalização é uma parte. Essas outras partes também estão inseridas no papel do vereador. E eu acredito que, buscando isso, como eu tenho buscado no meu mandato, nesse mandato que o povo me concedeu, eu acredito que eu estou, de fato, buscando representar aqueles que me confiaram e que têm acompanhado meu serviço, tenho recebido um retorno muito gratificante, porque uma das coisas que eu sempre me queixei enquanto eleitor era de nunca ter me orgulhado nos vereadores que eu elegi, que ajudei a eleger, e quando recebo de volta um feedback, alguém dizendo que sente orgulho de ter votado em mim, isso é uma satisfação muito grande, porque eu acho que o caminho é esse. O legislativo deve ter esse papel de buscar representatividade de fato, e não buscar fazer um serviço que queira pretender apenas uma reeleição. Nilton, observa aqui que tem assim, ó, os vereadores têm algumas principais funções, elaborar leis, fiscalizar a administração, né, apoiar e discutir as políticas públicas. Essas são, claro, existem outras importâncias, né, que o vereador deve atuar. Você, nesses 3 pontos que eu citei, você já tem feito alguma coisa em prol da comunidade e do povo? Wildes, nós, nesses pouco mais de 2 anos de mandato, nós apresentamos em torno de 15 projetos de lei que vão desde o ensino de história de Belo Jardim nas escolas municipais, até a obrigatoriedade de que novos loteamentos venham a ter já um projeto de arborização, que isso tudo está dentro de uma discussão atual, que é importantíssimo para a cidade, como também de projetos de lei que buscavam fixar uma data limite para que os servidores municipais recebam seus vencimentos, e outras dessa natureza. Regulamentação da contratação de artistas com recursos municipais, de artistas locais, como forma de valorizar a nossa cultura e a produção artística. Embora alguns desses tenham sido derrotados ou vetados pelo Executivo, mas trazer a discussão em si já é importante, porque são assuntos que não se falavam em Belo Jardim, e nós temos trazido a pauta para que seja discutido, para que a sociedade entenda a necessidade de se mexer nesses assuntos aqui. E principalmente de nós mostrarmos que o Legislativo pode fazer. Se antigamente quem estava na oposição não propunha, era apenas crítica, era apenas fazer oposição por fazer, aí é um problema de quem estava no passado. Nós estamos vivendo o presente e temos que trabalhar agora para o futuro. Então, esses projetos de lei, eles vêm estritamente no sentido de garantir que as próximas gerações não continuem discutindo os assuntos que já são antigos hoje, né? Dessa necessidade. Então, eu vejo isso muito inserido dentro das políticas públicas. Nós fizemos aqui grandes debates sobre o orçamento municipal, as propostas de orçamento. Temos aí projetos que foram aprovados, colocamos aí R$500 milhão no orçamento de 2019 para auxílio transporte universitário. Já estamos no mês de abril
a Secretaria de Educação e o prefeito não se pronunciam sobre quando vão botar em funcionamento esse projeto, o recurso está garantido no orçamento, a lei que regulamenta já existe, e nós temos isso aí, e essa discussão precisa ser feita, certo? Alguém que goste, alguém que não goste, mas é uma discussão necessária, porque são pautas antigas com as quais nós não deveríamos mais estar nos preocupando se as gerações passadas há pouco tivessem feito isso, tivessem feito seu papel. Então nós não podemos abrir mão de cumprir esse papel na atualidade. Newton, eu tenho escutado por diversas vezes nesse Brasil de meu Deus, em Belo Jardim mesmo, alguns vereadores, claro, respeitando, não irei citar nome, mas alguns vereadores dizendo o seguinte: o vereador sem prefeito não é nada. Newton, você é oposição, você, o prefeito, claro, não é do seu grupo, mas você sobrevive bem nessa situação? Você concorda com esse discurso do clientelismo, de ter que ter a prefeitura para valorizar o cargo de vereador? Wildes, eu posso falar, principalmente dando entrevista ao amigo que me conhece, de longas datas conhece minha família, né? Eu fui criado numa família humilde financeiramente, mas nós tivemos um padrão de educação muito rigoroso, no sentido de que nós podemos viver bem com o que temos, sabendo que podemos trabalhar para ter mais. Mas é trabalhar. Então, eu fui criado aqui nessa praça, minha mãe vendendo batata frita aqui, em frente ao Diocesano, e criou 7 filhos. Então, eu tenho os pés no chão. Eu não vivi minha vida esperando ser vereador, ter um cargo político. Não faço projeto de ser eternamente, porque isso é a vontade do povo. Eu estou aqui porque o povo me colocou, amanhã o povo pode me tirar, e eu não acho que vereador seja profissão. Como não acho que prefeito é profissão, deputado não é profissão. Isso é passageiro. Agora, essa passagem aqui é que vai dizer se valeu a pena ou não ter nos colocado aqui. Eu fui eleito defendendo uma bandeira que posteriormente foi retirada da prefeitura, quando o povo elegeu o atual prefeito, me colocou na oposição. Eu respeito quem votou em mim, respeito quem não votou, e entendo que eu passei a ser oposição a partir do momento em que o atual prefeito assumiu. E devo fazer meu papel de oposição, como tenho feito de legislador, propondo, através de projetos de lei, requerimentos, indicações, solicitações, para ajudar a comunidade. Não é ajudar o prefeito, é ajudar a cidade. Todos os projetos vêm nesse sentido. Se eu não tivesse mandato eletivo, eu estaria participando da política do mesmo jeito, como já participei mantendo um blog, como sempre fui militante na política. Hoje o povo me concedeu um mandato. Eu tenho que fazer desse mandato um instrumento para o povo. Então, não há porquê eu achar que só posso atuar como vereador se estiver dentro da estrutura da prefeitura. Porque, na minha visão, essa é uma grande mácula do sistema brasileiro. É o executivo que se elege sem ter a maioria e tem que fazer negociatas, oferecer cargos, né, fazer um troca-troca de favores para ter a maioria. Então, se fosse para eu ser só mais um vereador como outros, eu não queria ter sido candidato. Tanto é que as pessoas que votaram em mim, as primeiras que se chegaram no projeto, conhecem esse meu pensamento. Eu tive pessoas durante a campanha que eu agradeci a tentativa de me apoiar, mas eu abri mão porque eu sabia que depois da eleição eu não poderia cumprir aquilo que as pessoas queriam, sem abrir mão de fazer um mandato de verdade. Né, de ter a liberdade de dizer, meu pensamento é esse, eu vou agir assim, essa é a proposta que eu tenho. Então, os vereadores, com todo respeito ao posicionamento de cada um, eu vejo que a maior parte dos que estavam na oposição e passaram para o governo, eles estão amarrados. É um governo péssimo, muito mal avaliado, que vai levar
consigo, né, para um caminho muito ruim politicamente nas urnas, boa parte desses vereadores, mas eles comprometeram o seu mandato no momento em que resolveram dizer apenas sim ao prefeito e dar as costas ao povo. O clamor público aí por onde você anda, as pessoas reclamando da gestão, o abandono que a cidade se encontra, e os vereadores, boa parte deles, tendo que fazer de conta que aquela administração, aquela gestão que aparece nas propagandas, ela é de verdade. Quando o povo na rua sente que não é, a população sente que não é. Então, eu estou muito bem na oposição. 2 anos e meio atrás, eu não tinha um mandato. Na gestão do Marco Coca-Cola, que eu fiz oposição os 4 anos, eu não tinha mandato, mas fui muito ativo na oposição. E hoje o povo me concedeu um mandato. Então, eu respeito muito aqueles que confiaram em mim e vou me manter na oposição, lutando contra os desmandos desse governo. E qualquer possibilidade de vantagens, alguma coisa que viesse a ser me oferecida para que eu fosse fazer parte do governo, não faria diferença no meu posicionamento. Porque, como eu disse no início, eu fui criado numa família humilde, mas com os pés no chão. Eu sei viver bem com o que eu tenho, sabendo que o trabalho é que dignifica e pode lhe dar mais. Eu não vejo o cargo de vereador como uma profissão. Eu não digo em canto nenhum que eu sou vereador. Fora de Belo Jardim, alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu digo contador, servidor público. Mas não digo vereador, porque não é uma profissão. E eu não tenho a vaidade por estar vereador. Tenho orgulho de ter recebido a confiança de centenas de pessoas, né, de 1.310 eleitores, e espero que essa confiança seja respondida de forma correta. Mas em relação a achar que devo ser governo para me manter como vereador, isso aí não passou jamais na minha cabeça, jamais passaria, porque a quem eu devo satisfação de fato é o povo. Nilton, no próximo ano, eleição municipal. E Belo Jardim não é diferente de muitas outras cidades, que realmente as discussões de bastidores, né, já começam assim que termina a eleição. Como é que você vê essa próxima eleição? Sua ideia, assim, seu pensamento, você acha que o povo Belo Jardim está bem conscientizado para escolher um novo ou continuar o prefeito? Wildes, eu acredito que se antigamente existia um jargão na política que dizia que o povo tem memória curta. E hoje eu digo que a memória que antes era curta, ela hoje está registrada aqui nas redes sociais. Nós temos tudo aí o que foi prometido. Vou dar um exemplo. Há poucos dias o prefeito anunciou aí uma clínica da mulher e no próprio anúncio ele dizia que mais uma promessa de campanha cumprida. Mas imediatamente eu comecei a receber de cidadãos as imagens do prefeito prometendo um hospital da mulher na campanha e um hospital do idoso. E as pessoas mesmo, o povo, dizendo, ele prefeito mentiroso. Ele prometeu um hospital e está dizendo que alugou uma casa e vai botar uma placa lá chamando de clínica da mulher, dizendo que cumpriu uma promessa de campanha. Ou seja, antigamente era o adversário político que precisava estar dizendo isso. E hoje o povo está aí com a memória gravada, arquivada. Tudo está aí, registrado. Essa administração é um desastre completo. Certo? Nós temos aí, tivemos acesso a pesquisa que mostra a insatisfação popular com o gestor em si e com a administração, de um modo geral. Eu acredito que o povo não vai se deixar enganar novamente. Em 2017 houve uma onda de um momento em que o povo, infelizmente, acreditou numa proposta completamente mentirosa. 2020, eu acredito que o povo não vai cair nesse imbróglio novamente. Se caso o atual prefeito venha a ser candidato à reeleição, será o momento do povo responder a ele se sentiu enganado ou não, com tantas promessas, com tantas histórias mal contadas, né, com tanta fumaça que foi jogada aí, e o povo deu-lhe uma chance, e nós temos visto aí a cidade. Quem anda em Belo Jardim, quem conversa, quem vive o dia a dia da cidade,
sabe do que eu estou falando, que é a verdade e as pesquisas têm mostrado aí. Eu acredito que para o ano que vem, Belo Jardim vai virar essa página, né? A população belo-jardinense deverá virar essa página e não vai bancar aventuras. Nós já tivemos aí uma aventura em 2017, pela qual a cidade está pagando muito. Para você ter uma ideia, de 2017 para 2018, a dívida flutuante do município era menor que 1 milhão. De 2018 para 2019, essa dívida já passou para 8 milhões de reais. Então, nós vamos virar essa página, o povo do Belo Jardim vai virar essa página, mas esse rombo vai ficar aí, para a próxima gestão assumir, e é o povo que paga. Então é bom que Belo Jardim, nós vamos fazer esse trabalho de estar trazendo essas informações a público, para que o povo saiba que apostar numa aventura custa caro. Nós estamos aí sofrendo na saúde, na educação. Quem vive os transportes de estudantes aí na zona rural sabe o que eu estou falando. O absurdo está acontecendo de crianças semanas e mais semanas sem ter um transporte para chegar na escola. Servidores com salário atrasado. Temos aí casos de 4 meses já ficou atrasado o salário de professor na EB. E eles pedem socorro, mas nós não temos muito o que fazer, a não ser fazer as denúncias necessárias. E eu acredito que Belo Jardim, para o próximo ano, vai fazer uma escolha certa, certo? Com quem entende de administração, com quem sabe e conhece a história do Belo Jardim, conhece as pessoas pelo nome e que não tem esse espírito de aventura, que tem pé no chão e que vai trazer a cidade de volta para um rumo do crescimento. Nilton, olhando para lá, ó. É candidato novamente a vereador ou pleiteia um outro cargo? Wildes, nós temos, enquanto partido, eu que atualmente presido o PSB em Belo Jardim, com base em pesquisas que têm sido realizadas, até em nível estadual, pela direção partidária, nós temos hoje uma pré-candidatura que está aí muito bem encaminhada na aceitação popular, que é a da nossa ex-presidente partidária e ex-primeira-dama, ex-secretária de Ação Social do município, nossa correligionária Isabelle Mendonça. Nós temos essa pré-candidatura aí lançada, que está com muito boa aceitação. Temos outros nomes dentro do partido também. De imediato, até para não me contradizer, né, com o que eu disse anteriormente, eu fui eleito para o mandato de vereador e pretendo fazer um mandato bem feito, do qual, pelo menos, a grande parcela dos que votaram em mim tem um orgulho de ter dado esse voto, de ter dado essa confiança. De início, eu digo a você e garanto, eu agora estou pré-candidato à reeleição, salvo o entendimento maior do partido, mas eu trabalho atualmente para fazer um bom mandato e, chegando período de convenções, o partido me levando novamente a uma nova candidatura, pretendo renovar o mandato com a ajuda dos eleitores belo-jardinenses e não trabalho com a hipótese de disputar outros cargos. Embora que isso seja algo que o tempo pode mudar, né? Como também pode dizer que eu não vou mais ser candidato a nada. Mas hoje o nosso trabalho é para encaminhar uma candidatura à reeleição, então me coloco como pré-candidato a vereador novamente em 2020, mas com toda força e toda garra para levar a nossa candidatura partidária na majoritária. Né? Teremos aí uma chapa boa, candidata a prefeita, candidata a vice muito bom, e vamos aí batalhar para tirar Belo Jardim dessa situação horrível em que se encontra. Espero ter respondido de bom modo a pergunta. Agradeço a Nilton por ter recebido aqui o blog informativo Wildes Brito, uma entrevista bem leve, bem tranquila, bem segura.